Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Davi Viana, estou aqui para o primeiro vídeo efetivo do canal FFM Fórmula 1 Futebol e Música para você que está me assistindo. Eu já fiz um vídeo de apresentação aqui para o canal, o link está aqui no card caso você não tenha visto ainda. E hoje, como é o primeiro vídeo do canal, vai ser de Fórmula 1. O tema do vídeo de hoje vai ser os 11 circuitos que a Fórmula 1 já correu somente uma vez. Beleza? Então tem 11 circuitos aí na história da Fórmula 1 em que ela correu somente uma vez na história e nunca mais voltou. E hoje a gente vai contar a história desses circuitos e vamos explicar todo o contexto. Mas antes eu peço para que você deixe o like aí, cara, porque isso me ajuda muito nesse começo do canal e também para dar engajamento, né, para os vídeos. O canal tá só começando e também se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade vindo daqui. Então, sem mais enrolações, dito isso, vamos pro vídeo. Vamos começar falando do GP de Pescara, que lá em 1957 sediou a sua única corrida de Fórmula 1. Pescara é uma cidade italiana e, uma curiosidade, ela foi a primeira corrida a se chamar um nome não de um país, mas sim de uma cidade. Se a gente não contar as 500 milhas de Anápolis, que estavam no calendário na época na Fórmula 1. O circuito tinha um formato muito estranho, o cara tinha duas retas grandonas e uma série de curvas depois. Esse GP era meio que uma participação especial, porque o calendário na época funcionava meio que assim. Às vezes o circuito meio que comprava sua vaga na Fórmula 1 durante um ano só, para promover a cidade, para promover um evento que estava acontecendo na cidade naquela época. E o GP de Pescara foi assim, só entrou por aquele ano mesmo, com meio que uma participação especial. Tendo mais de 30 curvas, Pescara é conhecida por ser a maior pista que já recebeu uma corrida de Fórmula 1, com incríveis 25 km, cara, 25 km. A pista mais longa de hoje em dia é Spa-Francorchamps com 7. Na única corrida da história de Pescara, Juan Manuel Fangio conseguiu a pole position, mas na corrida foi superado pelo Stirling Moss. Inclusive, a preocupação com a segurança nessa pista era muito grande. Tanto que Enzo Ferrari proibiu a sua equipe de correr nesse GP, por medo da segurança. E justamente por isso, essa pista nunca mais voltou para o calendário da Fórmula 1. E depois de 2 anos, foi rebaixada para receber só corrida de Fórmula 2. Agora vamos para a África, porque um ano depois, no Marrocos, se fez aí o único GP nesse circuito aqui, ó, a Indiabi. O circuito tinha esse formato, que é um formato até que bem comum para corridas da época. A Suíça tinha esse formato parecido. Uma pista bem de alta, só que tinha várias elevações e buracos ao mesmo tempo. Então, tipo, era uma pista pouco preparada e que tinha mais elevações que o necessário e permitido. Essa pista de rua, então, ficou marcada por ser a última corrida do campeonato de 1958, corrida que consagrou Mike Hawthorn como campeão do mundo. Mais uma vez, a segurança interrompeu aí os planos dos organizadores de Indiabi de receber mais provas da Fórmula 1, porque, como eu falei, as elevações eram uma reclamação constante dos pilotos. Agora chegamos numa das pistas, se não a pista mais estranha já correr na Fórmula 1, Avus. A Avus, ou sigla para Automobilverkehrs- und Übungsstraße, era parte de uma rodovia na Alemanha, lá em Berlim, e que era um circuito com esse formato. É sério, se você pegar um elástico de borracha e colocar em cima da sua mesa, fica igualzinho o circuito de Avus, cara. Igual. Era basicamente duas retas longuíssimas e 2 hairpins, onde um deles tinha uma incrível inclinação de 43 graus. Cara, pra vocês terem uma noção, em ovais é tradicional, né, ter essa inclinação nas curvas. Mas, cara, em Indianápolis tem 11 graus de inclinação. Daytona tem 31, o que já é muito. Agora, 43, mano, 43 graus, isso não existe. Isso aqui é uma curva de 43 graus de inclinação. Olha que absurdo isso, gente. Inclusive, isso aqui era conhecida como a parede da morte, porque se você perdesse o carro nessa inclinação, irmão, já era pra você, cara. Ainda mais com esses carros aí que não tinham 0% de segurança.
E mais uma vez a segurança foi a razão pelo qual nunca mais voltaram para Avos. Inclusive a única corrida nesse circuito foi uma loucura, velho. Foi uma coisa que nunca mais aconteceu na Fórmula 1. Dividiram aí os tempos em duas baterias, onde quem fizesse o menor tempo no agregado dessas duas baterias seria o vencedor da prova. E quem conseguiu isso foi Tony Brooks. Então mais uma vez tivemos aí a segurança como a principal razão de acabar com uma corrida no circuito. Dessa vez foi Avos. E nesse mesmo ano de 1959 tivemos a única corrida já sediada em Lisboa na história da Fórmula 1. No caso, no Monsanto Park. Monsanto tinha esse formato aí, mas ela só sediou uma corrida na história da Fórmula 1 e mais uma vez por causa da segurança, porque esse layout do circuito e a construção faziam com que tivesse muitas curvas cegas e isso atrapalhava muito, né, a segurança ali dos pilotos. E acabou que a visibilidade dos espectadores também não era ideal, então eles cancelaram o circuito de Monsanto na Fórmula 1 para o próximo ano, em 1960. A única corrida da história de Monsanto Park na Fórmula 1 foi vencida por Stirling Moss, mas o principal foco da prova foi o assustador acidente de Jack Brabham, que o fez capotar, voar do carro, cair no meio da pista, mas graças a Deus ficou tudo bem com ele. Brabham, que inclusive seria campeão mundial nesse ano de 1959. Essa pista de Monsanto Park chegou a receber algumas outras provas de categorias locais até o ano de 1970, quando foi abandonada permanentemente. E para completar a trinca de circuitos de 1959 que nunca mais voltaram, Sebring, que recebeu a última etapa do campeonato de 1959. Uma curiosidade é que essa pista foi a primeira construída exclusivamente para a Fórmula 1 nos Estados Unidos, justamente nesse ano de 1959. Só que foi um fracasso completo, cara. E era uma pista, como vocês estão vendo aqui, larga pra caramba e que ficou bem marcada por ter definido aí o título do Jack Brabham, australiano, que conseguiu aí seu primeiro de 3 títulos nesse ano de 1959, justamente em Sebring. A pista nunca mais voltou para o calendário da Fórmula 1, sendo um fracasso completo, mas hoje é uma das pistas mais cult do automobilismo, justamente por causa das 12 horas de Sebring. No ano seguinte, já em 1960, voltávamos para os Estados Unidos, mas dessa vez do outro lado do país, lá na Califórnia, no circuito de Riverside, que ficava ali numa parte meio desértica do estado, sabe? Era uma pista mais no interior. Riverside ele tem esse formato aí que é parecido com outro que eu vou falar na lista. A principal razão da Fórmula 1 nunca ter voltado para Riverside foi o fracasso de dinheiro mesmo, porque a pista ficava muito vazia. Foram apenas 5.000 pessoas que compareceram dos 70.000 que estavam esperando. Os caras estavam esperando 70.000 pessoas e compareceram 5.000, cara. A única corrida da história de Riverside na Fórmula 1 foi vencida por Stirling Moss, mas a festa era de Jack Brabham, que conseguiu seu bicampeonato mais uma vez em uma pista dos Estados Unidos. Agora uma pista estranhíssima que sediou o GP da Áustria no ano de 1964, Zeltweg, que é um aeroporto. E pistas em aeroportos geralmente não são muito empolgantes, e é o caso de Zeltweg. Zeltweg era uma antiga base aérea do exército austríaco. Foi uma pista provisória até que construíssem um circuito permanente em Spielberg. Só que só ficaram em 64, e Spielberg ficou pronto em 70, então meio que não adiantou muita coisa. Enfim, uma pista completamente esquecível, ruim, e que nunca mais voltou para o calendário da Fórmula 1, e que sua única prova terminou com a vitória desse cara aqui, ó, Lorenzo Bandini, pela Ferrari, a única dele na história da Fórmula 1. Opa galera, tudo bem com vocês? Bem, eu tô gravando isso aqui pra dizer que esse vídeo tá dividido em parte 1 e parte 2. Isso porque essa parte 1 já tá ficando bem grandinha, né? Já tá quase uns 10 minutos e o vídeo completo tem 17. Então, pra não ficar muito longo e monótono, eu vou dividir em parte 1 e parte 2. Enfim, obrigado por assistirem este vídeo e também
fiquem no aguardo da parte 2 do vídeo de circuitos que a Fórmula 1 só correu uma vez. Valeu!